sucesso, prosperidade e força para ir para o mundo. Essas são apenas algumas das características do sistema paterno-familiar, segundo a constelação familiar. Para falar melhor sobre esse tema, nós convidamos a consteladora familiar Vanessa Mendieta. Quando a gente tem uma relação bem harmonizada com o nosso pai interno, a nossa vida pode fluir de um jeito completamente diferente. Se tu curtir esse episódio, compartilha com quem tu conhece. Então, seja muito bem-vinda, Vanessa. É um prazer te ter aqui para falar dessa temática tão importante, que é o relacionamento com os pais, que é uma dor, inclusive, de muitas pessoas. E para começar, a primeira pergunta que eu queria te fazer é como, quando a gente se afasta do nosso pai, o que acontece, porventura, com muitas pessoas, e infelizmente, às vezes, não por escolha delas, o quanto isso pode impactar na vida de uma pessoa. Então, Vitória, assim, para começar, né, eu gostaria de falar muito qual que é a representatividade, né, além, claro, de ser um vínculo biológico, o pai, né, mais do que tudo, né, ele não é só, é muito importante, sim, mas não é só o vínculo biológico, é tudo o que ele representa na nossa vida, né, então, para saber primeiro como ele influencia na nossa vida, né? O que é arquetipicamente o pai na nossa vida? O pai, ele é, na verdade, a força para o mundo, né? Ele é o portal para o mundo externo. Então, quando é a vida, né? Ele é aquele que nos impulsiona para a vida, ele é aquele que nos impulsiona para a ação, para a direção, para a realização, profissão, foco. Então, imagine você, se ele é toda essa energia, imagina se nós não temos essa energia na nossa vida, não temos esse pai na nossa vida, como ele afeta? É muito forte. E às vezes acontece assim, ou às vezes às vezes o pai morre, né? Não tem mais o pai. Às vezes essa mãe é uma mãe solo, que, né, às vezes essa criança nem conheceu esse pai. Às vezes a mãe se separa, esse pai vai embora. Não tem essa ligação com esse pai, o pai não. Ou às vezes tem, mas é uma relação conflituosa. Ou às vezes esses pais estão casados, sim. Às vezes você está num casamento que tem 30 anos de casado, só que não há uma relação, né? Ou é um pai omisso, ou é um pai ausente, ou um pai violento, né? E a gente tem hoje em dia tantas outras situações bem pesadas, inclusive, né? Então, esse pai essa relação com o pai pode ser interrompida ou dolorosa por vários motivos, né? E, basicamente, tudo isso que eu acabei de citar pode realmente, na nossa vida, pode ser super afetado por todas essas situações, quando não conseguimos tomar o nosso pai e não conseguimos nos relacionar com o nosso pai. E é interessante, Vanessa, porque você trouxe, né, todos esses desdobramentos que a gente acessa nessa realidade com a ausência desse pai, e você trouxe o termo que é o pai arquetípico, né? Então, se você Sim. pudesse aprofundar, para quem ainda não tem esse entendimento, dentro da perspectiva das constelações familiares, como é essa figura, né? Porque muitas das vezes a gente não acessou ainda essa questão desse relacionamento que é interno, né? A gente acha que precisa ter Perfeito. esse bom convívio, e algumas pessoas já não têm mais o pai em vida. Então, como funcionaria isso da perspectiva das constelações familiares? Uma coisa que é muito, muito gostosa, e aí até vou ver se eu tenho ali minhas âncoras, né? Às vezes eu sou muito visual, e às vezes é legal quando nós vemos, né? Conseguimos, somos mais sinestésicos ou visuais, né? Mas, assim, quando eu falo da questão arquetípica, né? Falo do que é, claro, temos o nosso pai, meu pai, eu sou Vanessa, filha de Carlos, né? Carlos Mendieta.
É o nome do meu pai. Então, meu pai faleceu quando eu tinha 17 anos. Mas eu sou meu pai, metade de mim é só meu pai. Então, isso é muito importante, porque nós somos o nosso pai, a nossa mãe, 50% meu pai, 50% a minha mãe e algo mais. Diz que nós somos nosso pai, nossa mãe e algo mais. Então, quando nós tomamos consciência de que uma parte de nós, como estamos falando do pai, uma parte de nós é o nosso pai. Então, nós temos, apesar de tudo, né, se ele já faleceu, ou se ele é um pai ausente, ou se ele nunca conhecia meu pai, ele vive em mim. Ele vive em mim. Uma parte de mim é meu pai. E isso é muito importante, é muito forte. O que eu vou fazer com essa parte que eu tenho dele e que eu recebi dele? Eu escolho, como adulto, o que eu vou fazer com isso. Eu acho que tu trouxe, Vanessa, uma questão muito importante, que muitas pessoas esquecem e que precisa ser reforçada, que a gente é 50% nosso pai. Porque não ouvi nenhuma, nem duas, nem três vezes, e muitas vezes, sim, as pessoas têm motivos muito bons para terem uma relação desafiadora com o pai, mas renegarem ele. Quando tu renega o teu pai, tu pega e tudo que vem dele, tu deixa de ter na tua vida. E uma questão muito forte, inclusive, que é relacionada, me corrija se eu estiver equivocada, mas até a questão assim, profissional, né? O quanto é importante a gente ter essa força do pai. E muitas pessoas, até, por exemplo, questão de traição, né? As mães são traídas, ficam do lado da mãe, tomam o lado da mãe, e em função disso, não tomam o pai. Nunca. A mãe não dá essa permissão. E o quanto a pessoa pode ter vários desafios ao longo da vida, em vez de só aceitar, pai, eu sou grata pela vida, que é o maior presente que eu poderia receber, e isso tá ótimo. O quanto realmente, ao meu ver, exige muita maturidade chegar nesse nível, né? Mas se tu puder trazer mais como importante essa questão de justamente tomar o pai, né, nesse lugar de merecimento pela vida, mas não que a gente tem que perdoar as situações que não são muito legais, porque eu acho que é uma linha muito tênue. Você tocou uma situação, né, principalmente, que é uma grande dor das mulheres, né, que é a questão da traição. E aí nós vamos falar aí entra a nossa mãe, a nossa, no caso, nós mulheres, e a nossa criança, porque aí são vários fatores, né? Tem ali, né, o relacionamento do pai e da mãe. Nosso pai e nossa mãe, independente de qualquer coisa, eles sempre vão ser o nosso pai e nossa mãe. Não interessa o que vai acontecer com eles, se eles vão permanecer juntos, se eles vão permanecer separados, se eles brigam, se eles não brigam, se o pai traiu, se a mãe traiu. Isso parece, assim, um pouco, vamos dizer, não, mas eu vi, porque meu pai foi, né, ele era vagabundo, a gente escuta muito isso, ele foi sacana com a minha mãe, coitada da minha mãe, ela foi traída a vida inteira pelo meu pai. Só que ali, a nossa criança, ela é muito arrogante, né? Ela se acha grande, né? Ela está julgando, o relacionamento dos pais. E aí que a gente fala muito do julgamento, o julgamento, né? Então, a gente está julgando quem que escolheu o nosso pai, foi a nossa mãe. É a escolha dela. Quem escolheu a nossa mãe para ser a nossa mãe, o nosso pai? Eles se escolheram. Esse é o relacionamento deles. Então, não cabe a mim, pequeno, porque a gente fala das hierarquias, que a gente fala das leis do amor, né, da hierarquia, do pertencimento, né, que é ordem e pertencimento. E aí a gente fala o seguinte: então, eu não me meto
nessa parte dos adultos, né, dos grandes, que são meus pais. E o que a criança faz? Ou seja, eu como filha, não, eu vou tomar partido da minha mãe e pegar a dor da minha mãe pela traição. Então, o que eu estou fazendo? Ou seja, boto o meu pai para o lado, fico do lado da minha mãe, né? E o que acontece? Eu rejeito o meu pai. Então, quando eu rejeito o meu pai, eu estou rejeitando uma parte de mim. Eu estou carregando a dor da minha mãe. Ao carregar a dor da minha mãe, no caso, a traição, o que eu estou fazendo? Levando comigo também a traição para a minha vida. A probabilidade de você ser traída também, né? Eu só seguindo, né? Ou eu estou carregando a dor da minha mãe e vou seguir isso, sistemicamente falando. Então, quando o caminho de solução, eu deixo com vocês o que é de vocês e do relacionamento de vocês. Eu sou pequena. Eu recebo de vocês e vou viver a minha vida com o que eu recebi de vocês. Esse é o caminho de solução, porque é muito essa coisa de querer, essa lealdade, esse amor, né? A criança vai ao sacrifício por amor. Eu sacrifico a minha vida, meu relacionamento, quando eu carrego a dor dos meus pais. E o problema aqui é deles, do relacionamento deles. Deixa eu só fazer E um aí parênteses. você fica na leve. Eu só queria fazer um parênteses na tua fala, Vanessa. Sim. Que é a questão, acho que é muito de ver os pais como adultos, né? Claro, quando a gente é criança, é mais difícil, né? Que a gente tenha essa capacidade mesmo cognitiva de entender que os nossos pais emocionalmente são adultos. Mas quando nós somos adultos, é de colocar em lugar de adultos e ver que eles têm responsabilidades pelas escolhas deles. Né? Eu acho que e outra coisa que é muito importante, pode parecer super simples, mas, ao meu ver, muda a vida, é tirar eles do pedestal. Que tanto o nosso pai quanto a nossa mãe, eles não são perfeitos, né? São seres humanos. Então, não. E aí entram dois lados, né? Existe, assim, o julgamento, porque tem o lado do julgamento, eu não quero ser como meu pai, não quero ser como a minha mãe, né? E tudo aquilo que a gente afasta, a gente traz com toda a força, né? Então, assim, tem a questão do julgamento e tem a questão da idealização, né? Uma coisa, por isso eu falo, quando buscamos como adultos o caminho da cura, é sempre bom olhar para a dor da nossa criança, na verdade, sabe? Porque quem viveu tudo isso, é a nossa criança que não entendeu aquilo, e ela se colocou no lugar do sacrifício, né? E aí nós carregamos tudo isso que nós carregamos dessas primeiras relações, né? Que vemos entre nossos pais. E junto disso, eu percebo, assim, que quando um adulto toma essa postura, né, dentro da perspectiva das constelações familiares e que acolhe um dos lados, né, a tendência é que os resultados na vida venham como os resultados da criança. Então, eu percebo que existem muitos fracassos em que a pessoa tenta ou se diz estar tentando, mas em algum nível muito profundo acontecem outras questões e que aquilo não se desdobra, né? Então, esse lugar de estar nessa postura infantil faz com que as coisas não sejam exatamente como se gostaria, né? Enquanto isso vem daquela lealdade também, né? De sentir raiva. Se tu pudesse trazer um pouco mais sobre isso, né? Sobre as pessoas que sentem raiva daquele pai, das pessoas que têm aversão àquele pai, das pessoas que têm pena daquele pai, né? Como isso ocorre internamente e como a gente pode perceber nessa realidade, né? Nessa realidade de agora, o que pode acontecer totalmente, tanto no nível energético como nos nossos resultados. Aqui você, por exemplo, falando assim, né, tanto da rejeição quanto da pena, acontece muito isso, justamente, que às vezes temos pena vemos o nosso pai, por exemplo,
temos a síndrome da princesa, né? Aquela filhinha do papai. Nós temos a filhinha do papai, né? Ou o filho também, que a filhinha do papai, que, nossa, eu sou a filhinha do papai, né? Sempre fui. Então, nosso pai é maravilhoso, ai, nosso pai é um fofo, nosso pai é. E só que também, claro, o nosso pai é maravilhoso, mas ele é um homem, é um ser humano, ele é falho. Então, essa idealização, esse excesso de idealização também não é saudável, né? Ou também quando vemos, porque meu pai é péssimo, meu pai é frio, meu pai é distante, meu pai é isso, meu pai não me vê. Também tem esse outro lado que é um extremo, né? Então, na verdade, é sempre esse chegar nesse lugar de equilíbrio, que é vê-lo realmente, né, do jeito que ele é. Pai, você é meu pai, do jeito, e te amo, e te aceito, e te tomo, né, do jeito que tu és. Nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. Então, assim, é muito difícil, eu sei, porque sou uma filha do papai, né, e meu pai é um fofão, eu sou muito grata, porque graças a ele, e aí a gente volta de novo àquela questão dos nossos relacionamentos. Principalmente as mulheres, quando temos uns pais muito maravilhosos, a filhinha, porque não sei se vocês já viram, né, que, por exemplo, tem o pai, tem a mãe, tem a e tem, no caso, vamos falar da menina, da mulher, né? Da menina, então, nós saímos, nascemos da nossa mãe, porque a nossa mãe é a vida, primeiro, a vida, a nutrição. Então, no primeiro período, nós ficamos com a nossa mãe, depois vamos para o campo do pai, e depois, para nos tornarmos mulheres, nós mulheres voltamos para o campo da mãe, né? Porque nós só não nos tornamos mulheres com a nossa mãe. Só que a filhinha do papai, ela fica com a princesinha do papai. E essa menina que está tão cheia, tão nutrida desse papai príncipe, né? Essa perfeição, ela tem um padrão tão alto que ela dificilmente também ela consegue encontrar um homem na sua vida, um companheiro, porque ninguém atinge aquele pai que está lá no pedestal idealizado, né? Então, assim, eu sei, porque quando eu era mais nova, eu dizia, meu pai era geminiano, né? Eu dizia assim, eu quero um homem como meu pai. Aí, o que foi? Eu conheci um homem que era geminiano, igual meu pai, não gostava de futebol, porque eu sempre dizia, eu quero um homem que não gosta de futebol igual meu pai. Eu gosto, e meu pai gostava de Fórmula 1 e era corredor de rally. Eu conheci um homem que amava Fórmula 1 e era corredor de rally. Tudo, ou seja, essa menina de 19 anos se relacionou, noivou e tudo mais com um cara que era como meu pai. Eu achava uau, né? Só que não era, né? E depois, no segundo relacionamento mais adulto, eu me relacionei com um homem. Eu estou com ele há 26 anos. Eu não me casei mais com a idealização, porque eu cresci, né? Essa menina entendeu que tem um pai maravilhoso, que com a energia desse pai, vamos dizer, com esse pai interno meu, foi maravilhoso, onde eu tenho parâmetro de o que é um bom relacionamento em um homem bom, mas sei também que meu pai é falho. Eu vou para um relacionamento adulto de forma consciente e abro espaço, porque esse príncipe não é meu, é o príncipe da minha mãe. É o príncipe da minha mãe, é o rei. Eu tenho que ter meu próprio príncipe, esse é da minha mãe. Tá? E a gente está ali disputando com a tela, por favor, né? Arrume o seu. Muito interessante tu trazer esse ponto de vista, né, dessa transição da menina, que é a filhinha do papai, e de retornar para a esfera da mãe,
Para ela se Exatamente. tornar mulher, né? Muito. Não, tu sabe que eu estava pensando aqui, eu sou assim, não vou dizer sou, eu era muito filhinha de papai, tá? Uhum. Amo meu pai muito, inclusive dentro das constelações eu aprendi a equilibrar mais meu pai com a minha mãe, porque daí isso é outra coisa que eu aprendi, né? No momento que eu colocava meu pai em pedestal, eu diminuía minha mãe. E isso também não é legal, pessoal. Então, que daí é o outro É, extremo. Então, é bom a gente justamente balancear. E tive é, diversos desafios em relacionamentos amorosos. E já me peguei mais de uma vez. Ai, hoje em dia eu tenho até um pouco de vergonha de falar isso. Mas pensar que não era bom como meu pai. E realmente não era. Eu projetava uma idealização tão perfeita do meu pai, que daí realmente eu não conseguia ver os homens como reais que chegavam na minha vida. E um ponto muito importante que eu aprendi por constelar, que eu sempre constelei bastante, é que se eu sou filhinha do papai, eu vou atrair o filhinho da mamãe. Então, se eu quero um homem de verdade, eu não posso ser a filhinha, eu tenho que ser a Vitória mulher. Então, quanto eu também tenho que tomar mais esse espaço como uma mulher adulta, né? Deixar de ser a filhinha do papai para encontrar um homem que também seja adulto, né? O quanto parece uma coisa simples, mas, gente, energeticamente, isso, nossa, é. funciona E demais. aí, por exemplo, aí a gente estava falando justamente isso do que se refere à filha, né? Agora, quando acontece, né? Tem o pai e a mãe, tem o filho, o filho, claro, toda criança começa até os 7 anos com a mãe, ele precisa estar nessa esfera primeiro, só que depois ele vai, aí ele tem que ir para a esfera do pai. E lá ele permanece, porque ele só se torna homem com o pai, né? E aí o que acontece muitas vezes, hoje em dia, inclusive com essas separações, com essas situações, ou mesmo às vezes o casal casado, esse menino se volta de novo para a esfera da mãe, não fica aqui com esse pai, né? E fica muito aqui com a mamãe, tendo pai, tá? Isso não vamos falando só no quem tem pai, por exemplo. Só que fica muito aqui, é o filho da mãe, e ele também é um cara que tem tudo aqui. Ele tá tão nutrido aqui com essa mãe, que ele não tá aqui na esfera do pai. Só que quando esse menino fica na esfera do pai, você vai ver que o homem é homem. Ele, por exemplo, tem ação, tem direção, por isso que a gente hoje fala, nossa, essa geração, a geração Z tá difícil, né? Ah, pois é, não sei se eu gosto de você, não sei se eu quero namorar, não sei se eu quero namorar, não sei que profissão eu vou seguir, ai, não sei se eu quero sentar, não sei o que eu quero comer, porque isso é falta de pai. Essa falta de decisão, de ação, de realização, de profissão. Os caras não sabem nem o que querem para comer, não tem foco. Não tem foco, né? Então, eu acho que ele trouxe uma questão bem interessante nessa aqui, que é a questão do quanto os homens mais femininos, justamente por não tomarem, né, essa masculinidade que eles fazem. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que as mulheres também estão muito masculinas, né? Então, enquanto também, tá, se os homens são femininos, parece que está tendo um desbalanceamento das polaridades, ao menos. Sim, e aí, por exemplo, porque aí são várias questões. Por exemplo, vamos supor, num relacionamento, que pode ser, como eu sempre digo, o fato do casal, né, estar casado ou separado, o que mais pesa são as dinâmicas, né? Então, por exemplo, vamos supor que essa mãe separou desse pai, ou esse pai morreu, ou esse pai foi embora. Então, tá essa mãe e tem essa filha, isso falando em termos de mulher. Aí, essa filha, o que acontece? Essa mãe está aqui, essa mãe está aqui, tudo muito pesado, tendo que cuidar da família. O que essa filha faz? Ela vai, entra do lado da mãe, entra do lado da mãe, e ela se coloca mais ou menos no lugar de marido da mãe. Então, ali o que a gente chama de mulher trator. Ela é aquela mulher que ela se torna meio ela a companheira da mãe, tipo um lugar de marido da mãe também. É aquela mulher forte e geralmente ela trabalha,
ela é um trator mesmo, ela sustenta, e ela é uma mulher pesada, cansada, a vida é difícil, porque imagine você, primeiro que ela já está fora dela, ela está no lugar do pai, no lugar do masculino, que ela tem que ser forte, ela tem que carregar todos os pesos, né? E aí, quando ela vai se relacionar, porque ela já é super desconfiada do homem, já é aquela mulher cheia de espinhos, já é super pé atrás com o masculino, super pé atrás com o masculino. Quando ela vai se relacionar com o masculino, quem que ela atrai? O que a gente fala, o banana, né? O frouxo. Por quê? Porque ela cuida da mãe, que ela já é a, né? Vai fazer o que atrai um homem banana, que é com certeza um filhinho da mamãe, que ela vai cuidar desse homem como um filho, ela vai marcar o médico para ele, ela vai resolver tudo, capaz que ela vai ser a que ganha mais, ele vai capaz de ser o homem ainda que cozinha, ela vai para a rua, ou seja, e ela vive sobrecarregada. E ela se esqueceu de ser mulher, porque ela ficou também nessa esfera no lugar do pai. Então, por isso eu falo, são muitas dinâmicas e muitas nuances nessa questão, né, da ausência de pai, de você não ocupar o seu lugar, que a gente sempre fala isso, a ordem, o lugar, o meu lugar no mundo. E o meu lugar no mundo é de filho, ou de filha, né? E é interessante porque eu percebo, assim, né, com base em todas essas terapias que a gente acessa, que muitas das vezes esse lugar do filho, existe uma confusão, né, de muitos adultos que é estar no lugar do filho, mas no lugar infantil, no lugar da criança. Sim. Isso gera uma série de desdobramentos, como depender dos pais, mesmo sendo adulto. Então, eu gostaria que tu pudesse trazer um pouco mais de consciência sobre isso, Vanessa, por favor, e também encerrar esse episódio. Nós estamos muito gratas por tua presença aqui, muita expansão de consciência, muita sabedoria sobre o lugar do pai e a prosperidade em termos financeiros. Sim, na verdade, quando a gente fala de estar, né, no lugar de filho, existe um lugar de humildade, de você saber, quando a gente fala em ordem, falamos em hierarquia, né? Então, assim, sabendo que os nossos pais são grandes, né? O nosso pai e nossa mãe, eles nos deram a vida. Então, a grandeza disso aí está nisso. E nós, no nosso lugar de filho, hierarquicamente, saber também que antes nossos pais têm os nossos avós, e também, né, quem tem filhos, sabemos que nós somos maiores que eles. Mas, assim, quando a gente fala do filho como aquele que ficou, mesmo adulto, infantilizado, se trata justamente de tudo isso, de estar sempre no lugar errado, ou ele, no lugar errado não, fora do seu lugar, ou ele está no lugar achando que é maior que o pai, achando que é maior que a mãe, estar no lugar, por exemplo, de julgamento ou de idealização, como já falamos. Então, isso nos deixa muito nesse lugar de infantilidade. Ai, minha mãe é tudo para mim, né? Eu sou, aí estou idealizando uma mãe ficando nesse lugar dessa menina infantil, ingênua, que idealiza, né? Agora, e do mesmo do menino, né? Que ele fica num lugar e aí ele fica sendo, né, ele não consegue ir para a vida e aí entra o lugar da força do pai, né? Com equilíbrio pai e mãe, né? E nós temos aqui a parte né, tomar o pai como chave para destravar a prosperidade e os projetos. Então, geralmente, essa pessoa que está nesse lugar de não tomar o pai, por todas essas dinâmicas e questões que nós falamos até agora, então essa pessoa tem dificuldade de avançar mesmo com talento, ela tem medo de ocupar um lugar, ela procrastina, vocês já viram, né, gente que procrastina tudo, é uma pessoa desorganizada, é uma pessoa que tem dificuldade para tomar decisões, não tem foco, é muito insegura em tudo, né? Tem relação complicada com dinheiro, não se organiza com dinheiro,
não tem estrutura, e eu vou dizer para vocês uma coisa bem importante. A mãe, né, com a mãe, o dinheiro vem, porque a mãe é a primeira nutrição. A mãe é a nossa primeira nutrição. Com a mãe, o dinheiro vem. Mas vocês já viram essas pessoas que falam, nossa, eu ganho dinheiro, mas eu não vejo dinheiro, ele sai pelo ralo. Por quê? Porque com a mãe, o dinheiro vem. A mãe é a cara do sucesso. Mas com o pai, o dinheiro fica e multiplica. O pai é a nossa base, o pai é o nosso esteio, o pai é a nossa força, a nossa ação, o nosso ir para a vida, para o mundo. Então, quando ele nos dá essa aprovação, vocês já devem ter ouvido, inclusive, né, a permissão. A permissão. Então, tomar o pai é tomar a vida com potência, foco e coragem. E dizer sim à própria grandeza, sem culpa, sem medo e sem autossabotagem. Tomar é simplesmente dizer eu venho de você, papai. Eu tomo de você a vida e tudo que vem de ti, do jeito que é. E assim, né, a prosperidade, o que acontece? A pessoa é mais segura, tem mais clareza, todos os projetos travados finalmente se liberam e a prosperidade volta a fluir. Isso é tomar o pai.